Mais uma vez, boa noite, queridos alunos, os amigos que nos assistem. Estamos dando continuidade às lições, ao panorama doutrinário, toda quarta-feira, nessa mesma hora. A gente está fazendo essa transmissão especial para os alunos do Instituto Batista Bíblico Fundamentalista e para todos aqueles que nos acompanham. Hoje a gente vai a mais uma aula, né? Aula 12 das doutrinas batistas fundamentalistas. A disciplina Panorama Doutrinário, a lição 12, a separação. Um tema bastante importante. Peço a todos a atenção aos textos que a gente vai ler. O texto da lição está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 18, para você que vai conferir aí o texto. A gente vai fazer a leitura do texto inicial. Começa assim, diz assim a palavra do Senhor: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O primeiro ponto, separação bíblica. Esse é o método de Deus para o crente manter-se puro em um mundo corrompido. Ou seja, a doutrina bíblica da separação, a separação bíblica, ela é orientada, ela é ensinada nas Escrituras, porque é o método que Deus usa para manter o crente puro em um mundo corrompido. Ou seja, em um mundo totalmente corrompido, é necessário aplicar a doutrina da separação. É necessário que o crente aplique a doutrina da separação na sua vida. É necessário que o crente entenda a doutrina da separação, os detalhes dessa doutrina, porque ela é tão importante na vida do crente e porque ela é tão importante que seja entendida da maneira correta. E que concórdia há entre Cristo e Belial? É assim que a palavra de Deus diz. E que concórdia há entre Cristo e Belial? A palavra que traduz concórdia é a palavra grega sulponasis. Você pode ouvir e ver nesta palavra a nossa palavra sinfonia, a palavra do português sinfonia. A palavra se parece muito, soa bem como sinfonia, porque é a palavra grega para harmonia. A pergunta bíblica, lá na Bíblia, poderia ser muito bem formulada assim: e que harmonia tem Cristo com Belial? Que harmonia tem Cristo com Belial? A gente liga sempre a questão da harmonia musical, né? Da harmonia, que as notas devem estar em harmonia. Então, que harmonia tem Cristo com Belial?
Eu menciono a palavra porque a aberração da chamada música popular evangélica, né, da música que se popularizou como evangélica hoje, como o gospel, é uma tentativa para se produzir harmonia com as palavras de Cristo, ou seja, você vê algo lá mencionando Cristo e a música, ou seja, o ritmo é da música satânica, da música mundana. A gente pode explicar exatamente essa questão de que harmonia há as coisas de Deus, o que harmonia há a palavra de Deus com a música satânica. Como a gente pode harmonizar essas duas coisas? Como a gente pode harmonizar um ritmo que foi criado para louvor, para adoração ao diabo, instrumentos que são usados em cultos satânicos? Como a gente pode harmonizar isso com as coisas de Deus? A pergunta é simples nessa passagem. Expõe a heresia de tentar produzir tal harmonia. O mesmo versículo vai perguntar: ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, a palavra de Deus é bem clara, não podia ser mais clara do que está sendo aqui, de usar a palavra exatamente para explicar que Cristo não tem como ter harmonia com as coisas do mundo, que as coisas de Deus deve haver uma separação. Deve haver uma separação entre as coisas de Deus e as que não são, entre os crentes e aqueles que não são crentes. O que é santo e o que é profano. Tem que haver uma separação. A pergunta no versículo 16 do mesmo capítulo é consideravelmente mais longa, mas mostra a incompatibilidade do templo com os ídolos e vai estabelecer o ponto que nós, como o povo de Deus, somos seu templo, se tratando do Novo Testamento, do templo que é os nossos corpos. Que o povo de Deus tem o seu corpo agora como templo e morada de Deus, templo e morada do Espírito Santo. O versículo 17 repete o mandamento do versículo 14 de modo diferente, dizendo: por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Todos nós conhecemos aquele crente, homem ou mulher, nascido ou nascida de novo, dizer: eu não posso sair de minha igreja metodista ou igreja unida de Cristo, apóstolos ou qualquer outra igreja em apostasia. O que quer dizer apostasia? Desvio da verdade. Aquelas que se desviaram da verdade, igrejas que desviaram da verdade, ou seja, só pode se apostatar, só pode ser uma igreja, alguém apóstata, quando saiu da verdade. Se alguém nunca esteve na verdade, não pode se apostatar. Porque aí a pessoa diz: porque eu estou lá como a única testemunha do Evangelho, se eu sair não haverá mais nenhuma testemunha. Isso é um tipo de sabedoria humana e apelativa, né? Isso é uma apelação, está apelando, né? Essa sabedoria, de usar esse tipo de sabedoria para levar o Evangelho. Eu estou numa igreja errada, estou em uma igreja errada, não vou me separar porque lá tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho, que ainda não são salvas, e eu permaneço lá por causa disso. Essa desculpa não convém. Essa desculpa não é cabível. Esse tipo de sabedoria, usar essa sabedoria para ganhar pessoas para Jesus, para levar o Evangelho da salvação para tais pessoas, permanecendo em um ajuntamento apóstata, não convém. Na realidade, nada mais é do que desobediência. Pois Deus diz: não vos prendais a um jugo desigual. E diz: sai do meio deles e apartai-vos. Então, a ordem é apartar-se. É sair do meio, não ficar no meio, não se juntar.
Não se prendais a um jugo desigual. É essa a ordem bíblica para o crente. A passagem contínua do versículo 17 e 18, com a promessa de Deus, Deus deixa uma grande promessa que o separatista obediente possa colher enquanto ele caminha longe do jugo desigual. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que é fundamentalismo bíblico? É importante a gente entrar nesse assunto para responder a essa pergunta que se faz: por que somos batistas fundamentalistas? Por que o fundamentalismo bíblico? É importante entender isso. O fundamentalismo bíblico é a convicção militante e a proclamação das doutrinas da Bíblia, que produz uma separação bíblica daqueles que as rejeitam, daqueles que rejeitam a doutrina, daqueles que rejeitam a sã doutrina. Essa separação bíblica, ela causa uma proteção ao crente. A proteção da separação é para proteger o crente em fidelidade à doutrina. É importante que se separe para a preservação da doutrina, para a preservação da fidelidade do crente, da fidelidade da igreja, da fidelidade da congregação. É importante que esteja separado da falsa doutrina, do ensino errado. Separação é a prescrição bíblica de Deus para assegurar que o crente vai permanecer saudável, e fiel à sã doutrina. Então, significa algo preventivo. A separação previne o crente de algo que venha o deixar doente espiritualmente. Se a separação me deixa saudável e fiel, então a permanência com o erro, a concordância com o erro, causa a dissolução da doutrina. Então, a importância de estarmos protegidos através da doutrina. A doutrina, ela protege o crente. A sã doutrina protege o crente. É importante isso. É importante entender isso, porque se levamos a doutrina de qualquer maneira, se deixamos de nos separar por conta de alguma outra desculpa, como a desculpa que vimos antes de ficar em um lugar apóstata, um lugar de doutrina errada, por causa que estamos lá fazendo um trabalho evangelístico, não justifica, porque é desobediência à palavra de Deus. É desobediência à palavra de Deus. Irmãos, a separação também implica na separação eclesiástica. A separação eclesiástica implica que não devo estar unido a movimentos errados. Implica que não devo estar unido a movimentos que a palavra de Deus repudia, que a palavra de Deus condena. Então, a separação eclesiástica exige que uma atitude seja tomada por parte do crente. O movimento ecumênico não é nada mais do que um repúdio em massa à doutrina bíblica da separação, disfarçada sob um estandarte de unidade, e precisa ser rejeitado
como falso. Precisa ser considerado como falso essa união em favor da falsa doutrina, em favor do ensinamento errado da palavra de Deus. É algo que a palavra de Deus condena. É algo que entra disfarçado nas igrejas, que destrói igrejas, que destruiu igrejas, que é o tal do movimento ecumênico, que é exatamente a aceitação, a união em favor de outras coisas que não é a doutrina, que não é a palavra de Deus. Você se une a tal movimento, a igreja se une a tal movimento em favor do evangelismo, em favor de pregação, em favor de seminários, em favor de ensinamentos. As desculpas são N desculpas que se pode dar para que se una a movimentos heréticos, a movimentos suspeitos, a movimentos que não zelam pela palavra de Deus, a movimentos que não são bíblicos. A Bíblia manda separar-se. A Bíblia ordena que separe, que saia do meio desses movimentos. Lá em Tito capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus é bem enfática ao dizer que ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam. A Bíblia manda exatamente evitar o herege. A Bíblia não manda ir lá mais de 2 vezes. A Bíblia não manda insistir com o herege. A Bíblia não manda que a gente faça um tipo de união com o herege. A Bíblia manda exatamente evitar o herege. Vamos a mais um texto? 2 Tessalonicenses 3, 6, 14 e 15. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Mandamo-vos, porém, irmãos. Olha só que é uma ordem, irmãos. É uma ordem que a palavra de Deus dá em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. A palavra é clara em mandar que os irmãos simplesmente aparte-se daqueles que não estão em ordem, que não estão andando ordenadamente. Esse andar ordenadamente é exatamente se tratando de uma marcha de um exército. Todos têm que estar marchando igual, na mesma linha, na mesma forma. Então a Bíblia manda que, tratando-se de detalhes que devemos observar na doutrina, é necessário observar pequenos detalhes que a Bíblia ensina. 2 Tessalonicenses 3, 6. Agora no 14, 15. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Mas se alguém não obedece à nossa palavra por esta carta, notai o tal,
e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe, todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai com o irmão. Lembrando sempre que essa admoestação é uma vez e outra vez. Se o irmão continua, se considera-se gentil e publicano, se ele vai desobedece à igreja, se é levado até a igreja, como está lá em Mateus, então é considerado gentil e publicano. Então a palavra de Deus, ela não abre precedentes para que se haja harmonia no erro, que haja uma conciliação do erro, que se espere mudanças de alguém que está errado, mude. Ou que uma igreja de falsa doutrina volte ou se reforme. A palavra de Deus é muito clara quando se trata disso. Não há reforma no erro. Devemos ser enfáticos como a palavra de Deus é. Isso é fundamentalismo bíblico. Somos militantes acerca da doutrina. Nós lutamos sim para a preservação da sã doutrina. Não concordamos com o erro em favor de qualquer outra coisa. Nós separamos sim do erro em favor da sã doutrina, em obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus não é negociável diante do falso ensino, diante das heresias, diante do modernismo que a gente vê hoje, do neoevangelismo que temos hoje, das falsas doutrinas que permeiam todas as áreas. Todas as áreas. Não tem nenhuma doutrina bíblica, preste bem atenção, que não há uma só doutrina bíblica, uma só doutrina na Bíblia que o diabo não tenha falsificado. Que o diabo não tenha feito algo para mudar, para levar as pessoas ao erro. E ele trata exatamente, pega a doutrina, muda algo e torna-se uma heresia, que é exatamente pegar a verdade e transformá-la em mentira. A doutrina nunca deve ser sacrificada em nome da unidade. Pense bem nessa frase, alunos e amigos. A doutrina nunca deve ser sacrificada em nome da unidade. A doutrina nunca deve ser sacrificada em nome de amor. A doutrina nos separa, mas o amor nos une. Essa frase não é bíblica. Essa frase não é bíblica. A Bíblia diz: quem me ama, ama a doutrina. Ama a minha doutrina. Então não existe essa de amar a Cristo, amar o irmão e odiar a doutrina. E rejeitar a doutrina. A rejeição da doutrina é a declaração de desobediência e de falta de compromisso com a palavra de Deus. É assumir que a palavra de Deus não tem autoridade. É assumir que a palavra de Deus não é autoridade e que devemos estar comprometidos com a união, devemos estar comprometidos com o falso amor, com a falsa irmandade, com as falsas igrejas, com os falsos ajuntamentos, com as falsas pessoas, em nome da falsidade, em nome do número de pessoas que tem muitos líderes, pastores, que estão unidos com o erro, exatamente por causa do número de pessoas. Porque exatamente quando ele aceitou-se unir-se ao erro, a igreja dele multiplicou de pessoas. A igreja dele cresceu assustadoramente, significadamente. Cresceu muito, inchou.
As pessoas começaram a vir agora, depois que ele aceitou o erro, depois que ele aceitou a apostasia, depois que ele aceitou a heresia, depois que todos os irmãos foram levados, que toda a igreja foi levada à heresia, ao tobogã de heresia, ao escorregão da heresia, que não tem mais fim. Depois que escorrega em uma, não existe mais limite, vai descendo como se fosse um tobogã, que não consegue parar. Quando se desce num escorrega daquele, num tobogã daquele, ninguém consegue parar no meio do caminho. Você vai até o fim, não tem como voltar para cima, não tem como voltar, não tem como subir, tem que descer até lá embaixo. Então vai até o fundo, na pior decadência que pode haver. Por isso que vemos igrejas que começaram bem e que depois que entraram, sacrificaram em nome da unidade, para que os irmãos não se separem, para que não haja comprometimento da igreja. Em favor da união, se abandona-se a doutrina, abandona-se a palavra de Deus, e se torna exatamente isso que acabamos de falar: um fracasso. Romanos capítulo 16, versos 17, diz o seguinte: e rogamos, irmãos, que noteis os escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dele. E rogamos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Então veja mais um capítulo, um versículo que trata de separação. A ordem é exatamente desviar-se daqueles que promovem dissensão, né? Que promovem dissensões, daí sublinhar dissensões. Desviai-vos desses que promovem dissensões, escândalos contra a sã doutrina. Por isso é importante identificar aqueles que promovem os escândalos. A palavra de Deus deixa claro aqui: rogamos, irmãos, que noteis. Esses noteis aqui é exatamente para que a gente observe, que a gente note quem está promovendo esse tipo de coisa. É um alerta. É dizendo, fique alerta. Fica alerta para aqueles que estão promovendo isso. Para que venhamos se desviar desses. Identificando os promotores das falsas doutrinas. Uma das coisas, como o nosso tempo é curto, podíamos citar várias coisas que a gente podia identificar, que podemos identificar, daqueles que promovem o falso ensino, daqueles que promovem as dissensões. É as Bíblias falsas. Está escrito Coríntios 4, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Você já reparou que existem várias versões da Bíblia e que cada uma difere na forma que o texto é escrito? Quem já reparou esse detalhe? E voltamos ao texto aqui, que é lá de 2 Coríntios, capítulo 2,
versículo 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como Deus na presença de Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, só conferir aqui. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus, só conferindo aqui se a referência estava correta. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, é um texto bastante importante. É indiscutível, irmãos, o que a palavra de Deus trata sobre a separação, sobre que devemos separar de quem promovem as falsas doutrinas, e exatamente daqueles que falsificam a palavra de Deus. Aqueles que em favor da unidade, em favor da união, em favor da associação, em favor da convenção, né? Em favor de tantas denominações que se juntaram, que se uniram em favor do crescimento denominacional, em favor de uma igreja enorme. Criaram-se até a igreja universal e invisível, né? Uma contrapartida da igreja católica, mais um tentáculo da igreja católica, né? Em favor da falsa doutrina, em falsificar até a palavra de Deus. Há muitas coisas que poderíamos citar, mas perca de salvação, igrejas que promovem a doutrina, a falsa doutrina, de que o crente perde a salvação, de que o crente pode cair da graça, e de que de alguma forma, seja que denominação for, seja que igreja for, reformada, que por trás está embutido lá a perda da salvação, pentecostal, está lá a perda da salvação, negam a suficiência de Cristo na salvação, nega doutrinas cruciais da palavra de Deus, negam tudo isso, e para se juntar a tudo isso, a toda essa falsificação doutrinária, une-se também a falsificação bíblica. Para completar o pacote de heresia, para fechar o pacote de heresia, fecha-se com uma das maiores, que é falsificar, quer usar, quer promover, quer de alguma forma considerar Bíblias falsas, falsas traduções como a palavra de Deus. Considerar que essas Bíblias sejam a palavra de Deus, onde não é, porque foram adulteradas. O texto é outro. O texto é outro. A gente vai entrar em detalhes em outras aulas sobre a doutrina da preservação, sobre o texto da palavra de Deus, sobre qual é o texto para o Novo Testamento, qual é o texto verdadeiro, qual é o texto usado pelas igrejas em todo o tempo. Porque existe muita mentira promovida em forma de verdade. Muitos de boa fé até aceitaram a mentira, reconheceram a mentira, usam a Bíblia falsa sem saber, precisam estar informados, precisa se discutir isso, porque muitas igrejas proibiram a discussão sobre isso, muitas igrejas, muitos seminários, onde devia ter a lucidez
de tratar do assunto de forma verdadeira. Mas não. As Bíblias que foram sempre usadas, a tradução que foi sempre usada, a versão que foi sempre usada pelos crentes, foi abandonada em favor de uma versão nova, em favor de versões novas, falsificadas. Outro texto, adulteradas, mutiladas. Então separamos-se também daqueles que promovem, que usam, de qualquer forma, utilizam-se de textos falsificados, de Bíblias falsificadas. Aplicamos também a separação bíblica. E continuando, você já reparou que existem várias versões bíblicas e que cada uma difere na forma que o texto está escrito? Como aceitar que um pastor duvide da autoridade da Bíblia? Então tudo é questionável, tudo é relativo. Se a palavra de Deus, se a autoridade da Bíblia pode ser questionada em algum ponto, então toda ela é questionável. Não acreditamos em uma ideia que a palavra de Deus transmite. Não acreditamos que ela transmite uma ideia sobre Deus. Não acreditamos que ela contém as palavras de Deus. Nós acreditamos que ela é literalmente a palavra de Deus em cada palavra, em cada letra. Ela é a palavra de Deus. Podemos pegar nossas Bíblias, levantá-las para o alto e dizer que temos a palavra de Deus em língua portuguesa. Tradução ACF, a Bíblia Almeida, corrigida e fiel. Irmãos, é um assunto extenso, é um assunto que exigiria bastante tempo para a gente tratar. É muita coisa, é muito assunto que a gente podia tratar exatamente sobre versões da Bíblia, sobre tradução da Bíblia, mas vamos ter oportunidade no decorrer do curso, no decorrer das aulas, mas lembrando que a separação é aplicada em todos os sentidos. Em todos os sentidos não há união do crente, não há união do crente com Belial. Não tem concórdia de Cristo com o diabo. Não se prenda a um jugo desigual. O jugo desigual é exatamente aquilo que aparelhava os animais. Que aparelhava os animais para que eles trabalhassem junto, para que eles se andassem junto, era aquilo que botava no lombo dos animais, para que eles aradassem junto, trabalhassem junto na terra, mas não tinha que ficar desigual. Se você coloca um cavalo ou um burro com a vaca ou com um boi, para andarem, não tinha como andar junto, porque são animais distintos, diferentes, andam diferente, tem um passo diferente, andam compassadamente diferente, eles não têm harmonia um com o outro. Se for um burro, ele se assusta na presença de um boi, de um touro, e não fica perto, não tem nem como você colocar junto, e se você insiste, você causa um problema grande. Então ali está dizendo, não se prenda a um jugo desigual. Isso vai entrar em muitas áreas da vida do crente. Isso vai entrar na área onde o crente assume um jugo desigual quando se casa com descrente. A gente vê o resultado de um casamento onde um é crente e o outro não é. E que problemas passam? Pessoas que desobedecem à palavra de Deus. Nós orientamos a não se prender a julgos desiguais.
Nós orientamos os jovens, tem alguns que insistem e dizem, não, mas eu amo. Aí se prendem ao jugo desigual, se casam e vê os problemas que causam, os problemas que acontecem com pessoas que se unem, com pessoas que não são crentes, que não foram salvas ainda. Não, mas depois ele vai ser salvo. E a gente vê o resultado que não é o que pensam, não é o que você pensa. E isso entra também nas outras áreas que falamos no decorrer da aula. Na vida do crente, na doutrina, na igreja. Tem que haver a separação de forma enfática. Separação. Doutrina da separação. Nós batistas, bíblicos, fundamentalistas, pregamos doutrina da separação. Não só pregamos, como aplicamos. Obrigado a todos que estiveram até aqui conosco, que participaram das outras aulas, que vão participar das outras que virão. Vamos estar orando por cada um de vocês. Deixe o seu comentário aí embaixo, se quer alguma orientação, se quer fazer alguma pergunta, se quer tirar alguma dúvida. Você está exatamente convidado a participar e nos encontrar no YouTube, no Facebook, no Google Sala de Aulas, para aqueles que estão inscritos lá, para aqueles que já são alunos, tem um material, vai estar disponível, o material em PDF, né? Para aqueles que vão fazer as provas, para aqueles que se orientam pelo material e para aqueles que vão se inscrever para as próximas turmas. Deixo aqui o meu convite para você que ainda não está inscrito a se inscrever lá e obrigado. Até a próxima quarta-feira, que Deus abençoe a todos vocês.